Como você combate algo que você não compreende? Se você quer criticar um sistema de forma realmente profunda, você precisa conhecer seus mecanismos internos melhor do que seus próprios defensores. E se para destruir uma teoria você primeiro tiver que aceitar o seu ponto mais fundamental? Esse é o paradoxo que Marx enfrentou entre 1843 e 1846. Para construir sua crítica definitiva do capitalismo, ele precisou mergulhar nas teorias que o justificavam. Em um movimento de dialética, ele passou a buscar elementos do próprio inimigo contra ele próprio. Essa é a história de como a ferramenta teórica central da economia burguesa, que é a teoria do valor-trabalho, foi capturada e transformada na pedra angular da crítica revolucionária de Marx. Eu sou o professor Marlon e hoje vamos desvendar esse processo de ruptura que culminou no materialismo histórico. Esse é o terceiro vídeo da série da ideologia alemã e eu te convido. Esse período de 1843 a 1846 é marcado por um duplo movimento crítico. Primeiro, o rompimento definitivo com os jovens hegelianos, particularmente com Bruno Bauer. A crítica central de Marx, que ele desenvolve num livro chamado A Questão Judaica, é que Bauer e seus seguidores permaneciam no plano puramente filosófico e idealista. Para os jovens hegelianos, a emancipação humana se daria pela crítica da religião. Para Marx, essa era uma emancipação muito limitada, porque a religião era apenas um dos aspectos da sociedade e não era o elemento fundador da sociabilidade. A verdadeira emancipação para Marx é a emancipação humana universal, que só poderia ser realizada no plano econômico e político pela classe que encarna de fato essas sociedades de classe, que é o proletariado, a classe trabalhadora. E esse é o primeiro eixo de ruptura. O segundo eixo de ruptura é um pouco mais complexo. O terreno filosófico imediato de Marx ainda era o humanismo de Feuerbach. A ética herdada de Kant e a ideia de uma essência humana genérica a ser realizada ainda fundamentavam bastante a crítica ao capitalismo e a própria perspectiva socialista de Marx. No entanto, existe um elemento crucial que vai distinguir Marx de Feuerbach e vai aproximar Marx de Hegel, que é a dialética. A gente viu no vídeo passado que o Feuerbach ele descarta a dialética hegeliana, acusando-a de ser idealista. Marx se apega a ela e inicia um profundo esforço para reelaborar esse método dialético com bases materialistas. Nos manuscritos de 1844, Marx já critica a dialética hegeliana como uma especulação, mas é justamente nessa crítica que desponta a semente do que viria mais tarde a ser chamado de materialismo dialético. O fator que acelerou tremendamente esse processo de Marx foi a introdução por Engels do campo da economia política. O esboço para a crítica da economia política, esse livrinho de Engels, foi, nas próprias palavras de Marx, genial. Era a abertura de um novo continente teórico, um mundo concreto da produção capitalista. Mas para entendermos essa reviravolta de Marx, a gente precisa primeiro compreender a teoria do valor-trabalho dos economistas clássicos Adam Smith e David Ricardo. De forma simplificada, essa teoria postula que o valor de troca de uma mercadoria, ou seja, o que faz uma mercadoria ser trocada por outra em determinada proporção, é determinada pela quantidade de trabalho socialmente necessário para sua produção. O trabalho, nesse sentido, é a substância do valor. Inicialmente, Marx e Engels rejeitam essa teoria. Eles viam nessa teoria, naquele momento, como uma pedra de justificativa ideológica do capitalismo. Porque se o trabalho é a fonte de todo valor, então o lucro do capitalista, o juro do banqueiro, a renda do proprietário de terra derivam de forma legítima dessa criação de valor. A teoria em suas mãos serve então para naturalizar, para consagrar a exploração, dizendo que é um elemento técnico, é assim que as coisas funcionam, e não como uma construção histórica e social. Contudo, esse vai ser um dos momentos mais importantes da maturidade intelectual de Marx, porque ele vai se debruçar sobre esses elementos. Ele vai perceber que a chave para criticar radicalmente o capitalismo não é rejeitar sua lógica econômica interna, mas, pelo contrário, compreendê-la e levá-la às suas últimas consequências. E aí Marx vai fazer a pergunta que Adam Smith, David e Ricardo não fizeram. Se o trabalho é a fonte de todo valor, qual que é o valor da própria força de trabalho do trabalhador? A resposta é que o valor da força de trabalho é também o tempo de trabalho necessário para reproduzi-la, ou seja, o custo da sua subsistência, comida, moradia, vestiário, enfim, as coisas que um trabalhador precisa para sobreviver.
Eu vou usar um exemplo aqui concreto e atual. Imagina um desenvolvedor de software. E esse desenvolvedor de software recebe um salário que vai cobrir seus custos de vida, né? E esse salário que recebe é por 4 horas de trabalho por dia. Mas a sua jornada é de 8 horas. Ou seja, em 4 horas, esse desenvolvedor de software consegue realizar o trabalho suficiente para receber seu salário. Nessas 4 horas restantes, ele continua trabalhando. Ele continua criando valor, continua programando, desenvolvendo funcionalidades para aplicativo, etc. Mas é um trabalho que ele não recebe por isso, porque ele já recebeu, ele já produziu o que ele ganha nas primeiras 4 horas. Esse valor excedente é o que Marx chama de mais-valia ou mais-valor. E esse mais-valor é apropriado pela empresa como lucro. O mesmo vale para um motorista de aplicativo. O valor total que ele gera para a plataforma sempre é maior do que o que ele recebe por corrida. E essa diferença é o que Marx chama de mais-valia. Agora você deve estar pensando, tá, tudo bem, mas a empresa tem que ter o lucro dela, isso é justo e tal. A questão é, a empresa não merece lucro pelo seu investimento, pelo seu risco e pela sua organização. Isso é o que a galera realmente pensa. A genialidade de Marx vai mostrar que a questão não é moral. Eu não estou dizendo se é justo, se é injusto, se é feio, se é bonito. Eu estou descrevendo a estrutura de como funciona o sistema. O problema não está na ganância de um capitalista individual, mas na lógica estrutural do próprio sistema. E aí vamos desmontar esse argumento da justiça ponto a ponto. Primeiro, a ideia de risco e de investimento. Sim, o capitalista investe e assume riscos. Mas a pergunta é, de onde vem o fundo para esse investimento? O fundo desse investimento vem da acumulação passada de mais-valia, ou seja, vem de trabalho não pago de gerações anteriores de trabalhadores. É um ciclo que se autoalimenta. O risco do capitalista é o risco de não conseguir extrair mais-valia suficiente, não o risco de ficar sem comer, não o risco de perder sua casa, não o risco de passar fome, não o risco de morar na rua. Segundo, a ideia de salário justo. No capitalismo, o salário é determinado pelo custo de reprodução da força de trabalho, não pelo valor que o trabalhador cria. É uma troca que parece justa no mercado. Eu te pago X se você trabalhar 8 horas por dia, mas que esconde o fato de que, em parte dessas horas, o trabalhador está criando valor do qual ele não usufrui, do qual ele não usa, do qual ele não recebe. A justiça do contrato, portanto, mascara a injustiça da estrutura. Terceiro, a inovação. A capacidade de inovar de uma empresa depende do trabalho intelectual e manual dos seus funcionários. A mais-valia é extraída tanto do trabalho braçal na fábrica, quanto do trabalho cognitivo no escritório. A apropriação privada do fruto coletivo desse trabalho, ou seja, a inovação, é o que permite o lucro em escala e não a genialidade isolada do dono da empresa. A conclusão de Marx é que o lucro não é uma recompensa justa por um serviço, mas é resultado de uma relação de poder social. O trabalhador, para não morrer de fome, é forçado a vender sua força de trabalho. Ele não tem liberdade para não vender. Ele não pode escolher não vender sua força de trabalho àquela classe que detém o monopólio dos meios de produção, que são as fábricas, as terras, a tecnologia, e que, diga-se de passagem, quando a gente pensa no sul global, essas terras foram conquistadas com genocídio, exploração e assassinato de milhões de pessoas, como indígenas e os escravizados vindo de África. Portanto, a mais-valia é exploração não porque o burguês é um vilão, mas porque existe um mecanismo sistêmico onde uma classe vive do trabalho não pago da outra. Paralelamente, a leitura dos historiadores franceses da Restauração, Thierry, Mignet, Guizot, forneceu a peça histórica que faltava: a luta de classes como motor da história moderna. No livro A Sagrada Família, que era uma obra de coautoria de 1845 entre Marx e Engels, sintetiza esse momento de transição. Ainda sob a influência terminológica de Feuerbach, a obra já demonstrava uma superação prática do seu materialismo antropológico. Todos os elementos essenciais estavam, portanto, acumulados e começavam a se fundir. A crítica da filosofia hegeliana, a superação do humanismo abstrato, a descoberta da economia política agora com a chave da mais-valia e a compreensão das lutas de classes. Contudo, como bem destaca o historiador Joseph Fontana,
O materialismo histórico não é uma mera soma ou síntese desses elementos. Ele não surgiu num vazio cultural, mas trouxe uma visão profundamente nova. A genialidade de Marx e Engels não foi juntar os ladrilhos, mas conceber o plano inteiramente novo do edifício. E é na oficina de A Ideologia Alemã que esse plano será finalmente desenhado em seus fundamentos. E é o que veremos no próximo vídeo. Até lá!